Eu nasci no Guarujá. Deixa eu tirar aqui o meu som. E sou a filha mais velha. Depois de mim, teve mais dois irmãos seguidos, escadinha. O meu pai trabalhava no Porto de Santos e a minha mãe do lar. E a lembrança que eu tenho de infância, assim, que eu lembro, a primeira, é um torno de 7 anos de idade, eu com na fila para pegar com água, eu e meu irmão, para levar para minha mãe, que a gente não tinha, como fala, água encanada em casa, não tinha água encanada. Essa é a minha primeira lembrança. Então, é muita escassez. Eu me lembro de muita escassez, né? E o tempo foi passando, com uns 10 anos mais ou menos, eu ganhei mais um outro irmão, aí éramos em quatro. E a vida do meu pai já tinha melhorado financeiramente, já morava no apartamento de 3 dormitórios, já tinha telefone, carro, televisão colorida, tudo. Mas eu sempre fui o patinho feio da minha família, porque eu sempre fui a mais. Eu gostava de coisa mais fina, de mais requintada, mais místicas. Eu escutava muito música clássica quando era criança. Então, assim, eu nunca fui uma criança muito como meus irmãos. E, e além disso, na parte da alimentação também, eu não gostava de comida requentada, eu não gostava de comida, gostava de comida fresca. Então, meus irmãos, eles comiam arroz do outro dia, feijão do outro dia, e eu não comia, eu não queria comer, eu tinha ânsia de vômito, eu falava para minha mãe que eu não queria aquele tipo de comida, e às vezes era arroz, feijão, ovo, uma banana. Eu falei, não, mãe, eu não quero comer isso. Então eu sempre tive problema, porque ela ainda colocava um chinelo do lado, uma palmatória, fazia eu comer, meus irmãos comiam, mas eu não conseguia. Então eu sempre fui enjoada para comer. E eu lembro que eu estava muito inconformada com isso tudo. Além de eu estar inconformada, de eu queria coisas melhores para comer. Não é que faltava, tinha carne, tinha, mas eu não gostava dessa. Às vezes, até uma casquinha de tomate que tivesse na sopa eu também não comia. Eu queria roupa nova, eu só podia ganhar roupa nova no Natal. Então, assim, eu achava que era muita escassez e eu queria ser feliz. E naquela época eu achava que a felicidade ela estava em ter muito dinheiro, ter posses. E inconformada com aquilo tudo, além disso, ainda tinham esse irmão pequeno, mais novo. A minha mãe comprava Danoninha, Yakult, várias coisinhas para esse bebezinho. E para os três filhos mais velhos, a gente não comia. E eu não aceitava aquilo. Então eu resolvi trabalhar. Isso eu estava com 15 anos de idade já. Só que eu arrumei um grande problema, porque meu pai, a gente foi criada, as mulheres naquela época tinha que trabalhar, não trabalhava, ela só era formada para casar e ser mãe. Então ele era muito general. Então tinha dois homens e duas mulheres. A minha mãe sempre apoiou a gente para estudar, mas meu pai não. Então, assim, se faltava alguma coisa, era minha mãe que completava. Então, livros, que eu lembro, ela fazia crochê, a gente ajudava ela a fazer crochê para poder comprar os livros, porque meu pai não aceitava que a gente trabalhasse ou estudasse, que não precisava. Ele falava: mulher não precisa, ela só precisa ter um bom partido, casar com um homem que possa sustentá-la, cuidar dela. Bom, enfim. Aí perto da minha casa tinha um supermercado e toda vez que a minha mãe ia lá, eu começava a falar com o gerente. Falava, nossa, eu queria uma oportunidade para o meu primeiro emprego, ninguém está me dando. Aí ele falou, mas eu não posso também, você não tem 16 anos. Naquela época eu tinha que ter 16 anos. E eu sei que toda vez eu insistia muito com esse gerente desse supermercado. E teve uma vez até que foram meses isso. Teve uma vez que a minha mãe foi numa igreja, eu ainda fiz uma promessa que eu queria muito trabalhar. Eu queria que
desse certo, que eu queria ficar rica, eu queria ser feliz. E aí eu só sei que no final daquele ano, em novembro, esse senhor Augusto, ele ainda falou assim: Olha, vai surgir uma oportunidade. Se os seus pais assinarem, você pode trabalhar. E aí eu falei: Bom, então eu vou pedir para minha mãe, né? Porque meu pai não ia assinar. Chegou em casa e meu pai realmente não aceitou que eu trabalhasse. Eu fiquei muito nervosa. Aí a gente discutiu, eu estava na sala, fui pro quarto, ainda estava muito irritada que meu pai não queria deixar eu trabalhar. Aí eu dei um murro no guarda-roupa, quebrei a porta do guarda-roupa e falei para minha mãe: se meu pai não deixar eu trabalhar, eu vou fugir de casa, eu vou morar na casa da minha avó, mas eu vou trabalhar. E aí minha mãe acalmou meu pai, voltou para a sala. Meu pai veio ver o que tinha acontecido, voltou para a sala, e ele viu que eu estava falando, era verdade, que eu queria trabalhar e não tinha jeito. Enfim, a minha mãe conseguiu convencer meu pai. E aí, gente, isso foi assim uma experiência maravilhosa. Por quê? Eu fui cobrir uma licença maternidade e essa no Magazine em cima do supermercado. E ela estava grávida, uma moça linda, maravilhosa. Ela era coordenadora e tinha mais umas 6 vendedoras. Era muito grande lá. E eu fui cobrir essa sessão. A sessão dela era a sessão infantil. E essa sessão infantil dá muito trabalho, porque são macacãozinho de bebezinho, é meinha, é shortinho. Ninguém quer cuidar muito dali, porque dá muito trabalho e pouco comissão. A gente tinha um salário mínimo mais comissão. Eu era nova, as outras vendedoras empurravam tudo para mim. Ah, mandava para mim quando era na minha sessão. Já era da minha sessão mesmo, que era responsável ali, mas mandavam para eu atender. Então, aquelas senhoras simplesinhas, vovozinhas, que queriam comprar um presentinho, mandava para Andréia. 15 anos, cara de bebê, vai. Aí eu atendia, só que eu atendia com tanto amor. Eu estava ali para servir, eu queria ajudar as pessoas, queria que elas saíssem de lá felizes, satisfeitas com o que foram buscar. Muitas tinham pouco dinheiro, mas queriam um presente para um neto, para alguém assim. Também quando as pessoas iam provar alguma coisa no provador, eu era sincera, eu sempre falava, olha, mesmo que aquela peça fosse mais em conta, eu falava, gente, eu prefiro essa. E depois as outras vendedoras falavam, nossa, como você é burra, por que você não empurrou a outra que era o dobro do preço? Eu falei, porque eu fui sincera. Ela pediu a minha opinião e eu acho que a gente tem que trabalhar com amor e sinceridade. E para minha surpresa, aquela menina de 15 anos começou a fazer fila. Todas as clientes, que normalmente eram quase as mesmas, elas só queriam ser atendidas por mim. As outras 6 funcionárias ficavam paradas e elas esperavam para ser atendida por mim. E o que que aconteceu? Como foi época de Natal, novembro, Natal, meu primeiro salário eu já consegui comprar um telefone. Tinha telefone na casa dos meus pais e telefone era caro, mas aí eu coloquei no meu quarto. E ainda sobrou um dinheiro, ainda coloquei na poupança e depois, com 18 anos, eu ainda consegui comprar um carro e eu comprei o carro do meu pai. Então, aquela criança, que não era criança, né, 15 anos, ela começou a vender. Eu batia a meta, eu era a que mais vendia de todas, todos os meses eu batia a meta. E com isso eu fui, em 4 meses eu já fui responsável também, fui a chefe, a encarregada daquela loja. E isso, gente, ao mesmo tempo eu estudava à noite, técnico em contabilidade no colegial, fazia cursos de final de semana de datilografia, sei lá, telex, tudo. Eu sempre quis evoluir, crescer na minha parte financeira, que eu achava que era onde estava realmente a felicidade. Daí, um ano e meio depois, eu fui para um outro escritório, e nesse escritório também na área de financeira, eu era responsável. Já fiquei como encarregada e fui crescendo, crescendo, sempre.
trocando, me aperfeiçoando, até que 21 anos de idade eu casei. E nessa época eu já estava com um cargo muito bom, muito grande. Eu viajava, ia para Brasília e eu viajava muito a trabalho. Eu era responsável por uma multinacional na área financeira. E o que que aconteceu? Meu marido, ele pediu para eu parar de trabalhar. Quando nós casamos, eu ainda ganhava muito mais que ele e ele tinha um grande potencial. E aí eu abri uma empresa para ele na área de informática. Depois de 2 anos, ele já estava ganhando muito bem, porque ele também era muito ambicioso e um bom profissional. E aí ele pediu para eu parar de trabalhar, eu parei, porque eu tinha a crença que mulher, aquela crença do meu pai, que a mulher nasceu para trabalhar não, cuidar de marido e de filho de casa. Ok. Aos 24 anos também, logo em seguida, já engravidei do meu primeiro filho, tive problemas na gravidez, fiquei desde 24 anos de idade até 52 anos de idade, eu fiquei profissão do lar. Mas nesse meio, entre viajando com o marido, cuidando de filho, sempre tive uma vida boa, também sempre fui bem casada, nunca precisei lavar, passar, cozinhar, sempre tive empregada. Então, assim, aquela crença do meu pai também, a crença boa também eu peguei. Mas o que aconteceu? Quando o meu filho ele já estava com uns 13 anos de idade, e meu casamento também já não estava, o segundo casamento, porque o primeiro casamento foi o pai da minha filha, e aí eu casei novamente, tive mais um filho com 41 anos de idade, e quando ele já estava com 13 anos, eu comecei a sentir um vazio na minha alma. Eu falei, gente, eu não sou mais a companheira do meu marido, eu não estou mais cuidando de filho, eu não sei, eu preciso fazer alguma coisa. Era um vazio muito grande. E eu decidi novamente, eu vou voltar para o mercado de trabalho, vou ser útil à sociedade, já que eu não estou mais sendo útil ao marido e filho, já uma filha casada, outro filho já adolescente. E aí, o que que eu fiz? Eu comecei a buscar isso, o que que eu poderia trabalhar, no que eu poderia ser útil. Só que nesse tempo de 24 anos até 52 anos de idade, que eu era, entre aspas, do lar, eu me especializei muito, eu estudei muito, eu escrevi meu primeiro livro sobre felicidade, publiquei em Portugal em 2012. Eu fui delegada de políticas públicas para mulheres, conselheira do prefeito municipal. Então, assim, eu trabalhei muito na área da política, então eu nunca fui uma mulher parada, né, madamezinha, assim, só de shopping. Eu sempre fui me aperfeiçoando. Mas nunca tive remuneração, era sempre trabalhos voluntários. E num desses, que eu estava na Agenda 21 da Subprefeitura da Vila Mariana, em São Paulo, eu resolvi montar uma empresa de meio ambiente. Sou apaixonada pela natureza e falei, bom, eu me juntei com uma pessoa, ele fazia a coleta de lixo nas empresas e eu dava palestras, consultorias em fábricas e empresas. E passou alguns meses, toda vez ele reclamava comigo, a pessoa que ia lá coletar, o meu sócio, que as pessoas não estavam colocando, porque a gente colocava também o cesto de lixo. Naquela época não era assim tão necessário a preservação ambiental, a reciclagem, né? Não se falava muito nisso. E aí as pessoas não respeitavam, mesmo sabendo que não era para misturar plástico, alumínio, enfim. Aí eu comecei a me questionar. Eu falei, meu Deus, mas eu pensei que era falta de conhecimento, né? Mas conhecimentos eles estão tendo, esses colaboradores. Então não é falta de conhecimento que eles não estão reciclando, não estão reutilizando. E eu comecei a questionar, e isso foram várias empresas. E aí eu percebi que eles não reciclavam, reutilizavam, porque
Eles não amavam a mãe natureza. E aí, a raiz disso era a falta de auto-amor. Então, o ser humano, ele falta esse amor próprio, falta o auto-amor. Porque se ele não se ama, ele não consegue amar o próximo, ele não consegue amar a mãe natureza, ele não consegue amar nada. E aí eu descobri que era isso, era a falta de auto-amor de cada pessoa. Aí eu criei também uma frase que quem ama preserva, preservar o meio ambiente é preservar a vida. Ela é muito famosa, essa frase, Andréa Tayon, aí na internet. E aí que foi a grande mudança. Eu mudei, eu falei, chega, não adianta eu ficar ensinando se o problema é falta de amor, amor, auto-amor. Aí eu decidi deixar a educação ambiental de lado e mergulhei no desenvolvimento humano, na espiritualidade, na neurociência, física quântica, Bíblia, psicologia positiva, enfim, tudo, 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 tudo. Você pode imaginar, foram anos, pesquisas, estudos, no Brasil e fora do Brasil. Aí, depois de tudo isso, eu tenho mais de 500 frases no UOL, no Pensador do UOL. Desde criança, eu coleciono frases de pensadores da humanidade, assim, líderes da humanidade. E eu tinha esse hábito. Então, sempre também, quando eu estudo muito, eu crio frases. Aí eu criei a frase que amor, Deus e felicidade são irmãos trigêmeos. Depois aí já lancei os livros, comecei a, a desejar sair de casa. Voltando, aí em 2019, agora, um pouco antes da pandemia, eu já estava procurando alguma coisa, porque eu estava com aquele sentimento da alma vazia, não sabia o que fazer. Foi aí que veio umas intuições de eu ser terapeuta. Só que eu cheguei a procurar locais para fazer, locar sala para atendimento, mas eu desisti. Eu falei, ah, não, não quero atender um por um, dá muito trabalho. Que eu fazia algumas palestras, eu falei, não vou. E aí passou. Só que em 2020, em março, no primeiro dia da pandemia de 2020, eu saí de casa, eu me separei. E eu não sabia que era pandemia. Quando eu cheguei, eu tinha alugado um kitnet. Quando eu cheguei à noite, que eu fiquei sabendo que era pandemia. E aí que começou todos os meus problemas, porque fórum fechado, não pude entrar com separação, meu marido não quis separar, eu só estava com 20 mil reais, que eu tinha vendido um carro, comprado mais barato. Mas enfim, aí eu fiquei, falei, meu Deus, não sei o que eu faço. De repente, se eu soubesse, nem tinha me separado. Mas foi bom que eu me separei, que eu não sabia que eu me separei. Nada é por acaso. Aí o que que aconteceu? Lockdown, meu filho triste, chorando, porque a gente morava num kitnet pequenininho, e ele falava, mãe, eu não, eu tô com saudade do meu quarto. Ele tinha uma suíte do tamanho da kitnet. Então ele chorava, chorava, chorava. E eu falei, calma que vai passar, a gente vai melhorar. E o que que aconteceu? Nesse lockdown, como eu sou conhecida num templo que eu vou, conheço milhares de pessoas, as pessoas começaram a me ligar, porque sabiam que eu trabalhava com a verdadeira felicidade, estudava sobre a felicidade, muita gente já tinha comprado os meus livros, e aí me procurava e falava, Andréia, eu tô com síndrome do pânico, eu tô com ansiedade, eu tô com medo. Você pode me ajudar? Eu senti que Deus pediu para eu te procurar. Aí eu falei, como que eu posso te ajudar? Não sei, me falaram que você pode me procurar. E não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, foram várias. E eu comecei a atender como terapeuta. Eu não queria, né? No passado eu falei, não, em 2019 eu falei, não vou, mas aí acabei atendendo. Aí eu pegava o celular e atendia videochamada no WhatsApp, porque a gente não podia sair de casa e começava a fazer técnicas, meditações, orientações com aquela pessoa. E aí uma foi indicando para outra, eu fiquei um ano e pouco como terapeuta. E resumindo, gente, para fechar tudo isso, o que eu quero passar, que todo mundo tem uma missão, e enquanto a gente não encontra essa missão, a gente deve trabalhar com amor. Quando você trabalha com amor, você tá
está manifestando, né, quem você é de verdade. E o segredo da prosperidade, felicidade, é o quê? É fazer o que aquela menina de 15 anos fez. Servir com amor, objetivando que aquela pessoa saísse feliz. Aí, o dinheiro, a prosperidade é consequência. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, que aquela criança de 15 anos que trabalhava com amor, que servia com amor, que fazia aquela senhorinha sair feliz, esse é o segredo da felicidade. Porque, pela lei da atração, tudo que você faz para o outro, não existe o outro, volta só para você. Então, quando eu faço o outro feliz, quando eu trabalho com amor, com gratidão, é só eu que me beneficio disso. Então, o segredo da prosperidade e da felicidade é trabalhar com amor. E é isso. Então, essa é a minha história. E eu criei algumas fórmulas da felicidade. É, eu vou falar para vocês, na verdade, porque não consigo mostrar o slide. Mas as emoções humanas, os sentimentos, eles têm uma escala em hertz. Tudo é energia no mundo e tudo que existe vibra, porque é energia. A frequência da felicidade, ela vibra em 600 hertz. A da alegria em 540 hertz. E a do amor, 500 hertz. Quando você está na felicidade, você já passou pelo amor, você já passou pela alegria, que é diferente. O oposto de alegria é tristeza. O oposto de dor é prazer. E o oposto de felicidade é ego. Quando você está em baixas frequências, que são frequências de força, que tem nessa tabela de David Hawkes, tudo que você faz é muita força e você está manifestando o seu ego. Quando você está em altas frequências, 500 Hz, que é amor, 540, que é alegria, porque Deus é amor e alegria. Quando você está no amor, fazendo com amor, ou sendo o amor, na verdade, a gente é o amor. Tudo flui, tudo vai. E o dinheiro é consequência disso. E aí eu tenho essa forma que depois eu posso colocar a fórmula da felicidade na, na nossa cave. E também tem a carta do Albert Einstein, que eu queria ler para vocês. Ele diz o seguinte: onde está ela? A fórmula do amor está aqui. Amar a Deus, amar ao próximo, amar a si próprio, amar a natureza, amar os nossos pertences materiais e ter sabedoria, não esquecendo da gratidão, humildade, sinceridade e o perdão, se você quiser ser realmente feliz. E o segredo da felicidade e prosperidade também está na Bíblia, que eu estou vendo os slides por aqui que vocês não conseguem ver, que é amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo e amar até seu próprio inimigo. E agora tem um mantra também que eu vou disponibilizar para vocês também lá, que é: eu escolho e autorizo o aumento imediato do meu nível de felicidade. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Eu sou o amor, eu mereço ser feliz. E eu queria terminar com a a frase não, a carta de Albert Einstein. Deixa eu ver se eu consigo ver onde ela está. Vou ter que abrir a internet. Alguém conhece a carta de Albert Einstein? Alguém está me ouvindo? Sim, a gente está te ouvindo, Tayo. Você conhece a carta do Albert Einstein, Não que conheço, deixou mas para a pode filha falar dela. dele? Que conheceu, que deixou para a filha dele?
Não? Conheço não, mas gostaria de ouvir. Tá. É que estava aqui no meu slide, só que agora eu não. Na verdade, não sei se vocês conseguem ouvir. Eu tinha deixado no. Como é que fala? No slide um áudio. Tá até aqui. Eu vou colocar para vocês ouvirem, porque parece que não está funcionando. A carta de Einstein, sua filha Lisa. O amor. Quando propus a teoria da relatividade, muito poucos me entenderam. E vou agora revelar a você, para que transmita à humanidade. Também chocará o mundo com sua incompreensão e preconceitos. Peço ainda que aguarde todo o tempo necessário, anos, décadas, até que a sociedade tenha avançado o suficiente para aceitar o que explicarei em seguida para você. Há uma força extremamente poderosa para a qual a ciência até agora não encontrou uma explicação formal. É uma força que inclui e governa todas as outras, existindo por trás de qualquer fenômeno que opere no universo e que ainda não foi identificada por nós. Esta força universal é o amor. Quando os cientistas estavam procurando uma teoria unificada do universo, esqueceram a mais invisível e poderosa de todas as forças. O amor é luz, dado que ilumina aquele que dá e o que recebe. O amor é gravidade, porque faz com que as pessoas se sintam atraídas umas pelas outras. O amor é potência, pois multiplica o melhor que temos, permitindo assim que a humanidade não se extingua em seu egoísmo cego. O amor revela e desvela. Por amor vivemos e por amor morremos. O amor é Deus e Deus é amor. Esta força tudo explica e dá sentido à vida. Esta é a variável que temos ignorado por muito tempo. Talvez porque o amor provoca medo, sendo o único poder do universo que o homem ainda não aprendeu a dirigir a seu favor. Para dar visibilidade ao amor, eu fiz uma substituição simples na minha equação mais famosa. Se em vez de E igual a mc ao quadrado, aceitarmos que a energia para curar o mundo pode ser obtida através do amor multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, energia de cura igual a amor versus velocidade da luz ao quadrado. Chegaremos à conclusão de que o amor é a força mais poderosa que existe, porque não tem limites. Após o fracasso da humanidade no uso e controle das outras forças do universo, que se voltarão contra nós, é urgente que nos alimentemos do outro tipo de energia. Se queremos que a nossa espécie sobreviva, se quisermos encontrar sentido na vida, se queremos salvar o mundo e todos os seres sensíveis que nele habitam, o amor é a única e a resposta última. Talvez não estejamos preparados para fabricar uma bomba de amor, uma criação suficientemente poderosa para destruir todo o ódio, egoísmo e ganância que assola o planeta. No entanto, cada indivíduo carrega dentro de si um pequeno, mas poderoso gerador de amor, cuja energia aguarda para ser libertada. Quando aprendemos a dar e receber essa energia universal, Lisa, querida, provaremos que o amor tudo vence, tudo transcende, tudo pode, porque o amor é a quintessência da vida. Lamento profundamente não ter sido capaz de expressar mais cedo o que vai no meu coração, que toda a minha vida tem batido silenciosamente por você. Talvez
seja tarde demais para pedir desculpas. Mas, como o tempo é relativo, preciso dizer que te amo e que, graças a você, obtive a última resposta. Seu pai, Albert Einstein. Lindo, né, gente? Muito bonito. Eu, eu coleciono frases desde pequena, desde adolescente. No meu quarto, eu pegava folhas de sulfite e ia colecionando frases de grandes pensadores da humanidade. Os meus mestres nunca foram pai, mãe, tio, nada disso. Era Albert Einstein, Sócrates e o Confúcio. Jesus Cristo também. Então ele falava assim, mãe, eu não entendia algumas coisas, tudo que eu não entendia, eu procurava na internet alguma frase para conseguir entender. E hoje eu tenho mais de 500 frases no Pensador do UOL, de minha autoria, e eu amo, gente, porque a frase você pega, né, você estuda anos e anos e condensa só numa coisa, numa única frase, num único pensamento. Eu amo, amo, amo. Então é isso, gente. Espero que eu tenha contribuído com vocês na verdadeira felicidade, que vocês, Deus ilumine a mente e o coração de cada um de vocês, que vocês trabalhem com o amor ou trabalhem com aquilo que ame, né? Na verdade, enquanto a gente não encontra o nossa verdadeira missão, porque a minha missão é uma missão de passar o conteúdo espiritual, o conteúdo místico, e às vezes é um pouco difícil. E as pessoas às vezes não ligavam muito para a felicidade, as pessoas estavam preocupadas com o dinheiro. Só que quando você faz algo que você ama, o dinheiro é consequência e você fica muito bem, porque o retorno é certo, é igual aquela criança de 15 anos que eu fui. Eu trabalhei com amor e eu comprei um telefone e eu bati todos os meses a meta. É só trabalhar com amor. Obrigada, Andréia. Então é só trabalhar com amor, gente. Então não achou ainda a tua missão? É difícil, porque eu fui achar a minha, eu tinha quase 40 anos. Mas tudo bem que também eu estava sendo mãe, esposa, eu gostava disso. Mas quando a gente ama o que faz, encontra a nossa verdadeira missão, não tem como a gente não ficar próspero financeiramente e ser feliz mesmo de verdade, se sentir realizada. Porque antes eu achava que a felicidade estava no ter. Aquela menina achava que era ter, então eu ficava trabalhando, trabalhando, trabalhando. E chegou um momento que com 29 anos, eu tinha casa de campo, casa na praia, porque eu me juntei com meu outro marido, muito ambicioso. A gente fazia dinheiro muito. Eu pegava uma casa, comprava, vendia, comprava, já tinha um lucro e comprava dólar. Eu trabalhava na área financeira, então tinha inflação. 28, 29 anos de idade. Andava de carro importado, eu tinha 3 casas, casa na praia, casa de campo, tudo com piscina, era rica, muito nova. Só que eu não sentia a verdadeira felicidade naquela época. Hoje eu sei que o dinheiro é muito bom, eu quero muito dinheiro para poder montar muitas coisas para ajudar muita gente. E eu me identifiquei muito com o Jonas, né? Que quanto mais dinheiro eu tenho, mais pessoas eu posso ajudar. Eu me identifiquei muito com o Jonas, porque quando ele falou que ele foi muito feliz quando ele fazia aqueles trabalhos voluntários lá na África. E eu também, quando eu encontrei um templo onde eu frequento há 30 anos já, eu comecei a ficar muito feliz. E eu tinha me separado do pai da minha filha. Não fiquei muito mal, mas não tinha aquela vida de glamour com motorista, tudo. Mas eu era mais feliz. Aí eu não entendi. Eu falei, mas por que eu tô mais feliz? É porque eu estava servindo, eu estava trabalhando. Toda vez que você é grato, toda vez que você manifesta o amor naquilo que você está fazendo, são disparados neurônios, né, no seu cérebro. E isso é que vai te dando. A gente é um ser bioquímico, né? Então, quando você está trabalhando numa coisa que você não gosta, é muito difícil você prosperar, ser rico. Agora, existem também passo a passo, né, gente? Eu comecei meu primeiro emprego vendedora. Vendia geladeira, vendia roupa, vendia televisão, meu primeiro emprego. Mas assim, a gente tem que
passo a passo até. Às vezes não encontra a missão logo de cara, mas é bom, né? Se a gente pudesse encontrar a verdadeira missão logo no começo. Mas eu desejo que cada um encontre a sua missão de vida, para que veio, porque todo mundo tem uma missão, gente. Todo mundo. Deus, ele criou as coisas, ele criou o relógio, a gente criou alguma coisa, tudo que ele criou para ser útil. E quando a gente é útil, a gente é feliz, porque é servindo que a gente é feliz. E que lindo, olha Para só. encerrar A, isso, a né? Tayô, ela veio com a fala, lembra que a gente começou lá no início? A gente se É. concentrar, que tem gente que se distraía, olha, e tu veio fechando, né, o Uhum. pensamento que a gente estava compartilhando aqui, né? Ah, existe fórmula. Não, a fórmula é essa, é tu Amor. se sentir feliz, né, com aquilo que está fazendo, colocar o teu amor, tá fazendo lá, né, isso que vocês estão compartilhando, tá fazendo lá, Eu ia falar isso. Na agradecer hora por que você aquelas falou amor, eu pessoas. falei, nossa, ela adivinhou a palestra. E a gente não tinha combinado nada. Mas por quê? Não. Porque vocês estão fazendo com o coração o que vocês estão fazendo. Por que que Vibra, né? vem o dinheiro? O dinheiro, ele vem pela vibração, gente, que a gente está emanando para as pessoas, tá? E funciona assim, quando tu vê, né, as pessoas querem estar, elas querem a tua energia, porque elas estão sabendo, elas percebem que aquilo é verdadeiro e elas querem também aquilo, porque elas estão em busca, né, Tayo, disso, É. dessa, Então, tem a, desse amor, né? porque tem a que não deu para me mostrar aqui. É a Mas acho escala que de David Hawkins. é, sim, que é A- maravilhoso. Eu É, acho que a maioria aqui conhece, é, né? Que é como tu tá não sei se vibrando ali. vocês conhecem a escala de David Hawkins, e ele coloca lá, né, que o amor está em 500 Hz, o medo está em 100 Hz, Uhum. a apatia em 100, em 150 Hz, tristeza em 70 Hz. Então, quando você está triste, quando você não está trabalhando bem, você não está conectada com a centelha divina. Você está longe, você está conectado com o ego. E o ego, que é o que a gente pensa que a gente é, na verdade, a gente é a imagem e a semelhança do Criador. Quando a gente está em altas frequências, que é gratidão, alegria, é amor, fazer tudo com gratidão, com amor, com alegria, você está em altas vibrações, tudo flui, você fica poderoso, poderosa, porque você atrai tudo aquilo que você está emanando, porque tudo que sai de você volta para você. Quando você está com medo, você está o oposto do amor, você está em 100 Hz. Porque a gente, às vezes, fica no medo porque a gente acha que é a gente que vai dar conta. Só que não é. Quando você entende que você é a imagem e a semelhança do Criador, você vai vendo tudo isso. Que quando você eleva a sua vibração, as coisas fluem. E é assim, é uma facilidade que tudo vem na tua mão. E tudo que é a mesma coisa para cocriar alguma coisa. Então, se você quer cocriar um sonho, se você está em baixas frequências nessa escala das emoções, você até pode conseguir, mas é com muito sacrifício. Agora, se você está na frequência do Criador, da centelha divina, que é acima de 500 Hz, você pensou, você já cria, você cocria. Quando você está grata, a gratidão, gente, é a chave para tudo. Gratidão por tudo muda tudo. Por quê? Quando você está na gratidão, você está em 900 Hz. Então, se você quer mudar o que você está fazendo, a sua vida hoje, você tem que começar a agradecer. Só através da gratidão por tudo, mesmo que você não está na casa que você quer, o carro que você tem que ter gratidão, que é para você dar o salto para a mudança. Porque se que não é gratidão, tudo, gente, é negativo. Então, se você não está agradecendo, você está no oposto, no negativo. Entende? É muito importante colocar a gratidão por tudo. Aí você consegue ir mudando. E trabalhar, não achou a missão de vida? Eu sofri, eu fui achar com quase 40 anos. Estou com 57. É, Então eu sofri bastante. Também, na verdade, eu acho que eu não queria acreditar que a minha missão era falar sobre amor, espiritualidade. Não é à toa que aquela menina gostava de coisas místicas, de coisas invisíveis. Na verdade, também a gente já tem como é que fala? Quando a gente é criança, a gente já tem isso, já vem, né? Dentro da gente, a gente sabe. E aí o que que acontece? A gente vai
Porque eu lembro quando eu era criança, eu falava assim: mãe, pai, eu vou escrever um livro. Eu tinha 10 anos. Eu vou escrever um livro e vou deixar para as futuras civilizações. E nem sei se é esse livro que eu lancei em 2012. Eu já lancei outros. Lancei um em Portugal, que foi o primeiro, mas eu já lancei vários. Mas aí eu não sei se é aquele que está lá em Portugal. Então, assim, eu era criança, eu já sabia que eu tinha que fazer isso. E aí, às vezes, você se distrai, vai pelo dinheiro, não vai pelo amor, e aí vai perdendo tempo na vida. É, é isso aí. Então é Então, isso, gente. Eu desejo muito que Deus obrigada. abençoe vocês. É, Cada a um gente cumpra a sua missão, que trabalhe com amor e sejam muito, muito, muito abundantes.